Existe uma frase, 8 palavras só. Está escondida no meio de um capítulo que quase ninguém para ler com atenção. E essas 8 palavras explicam por que algumas pessoas multiplicam o que têm, enquanto outras, trabalhando o dobro, vivendo no limite, passam a vida girando em círculo, pagando um empréstimo para cobrir o outro, vendo a poupança que nunca cresce, sentindo que o banco sempre tem uma resposta e a vida nunca tem uma saída. Eu vou te mostrar essas 8 palavras. Mas ainda não. Antes de te mostrar, eu preciso que você entenda uma coisa que eu posso garantir. Ninguém te contou sobre dinheiro, sobre fé e sobre o motivo real pelo qual a provisão entra na vida de uns e foge da vida de outros. Não é sorte, não é só esforço. E eu sei que isso incomoda, porque te ensinaram a vida inteira que suor é tudo. É um padrão. Um padrão que está dentro da Bíblia há mais de 2000 anos, escondido à vista de todos, em hábitos tão simples que a maioria passa os olhos e segue adiante, sem nunca os praticar de verdade. Eu só comecei a entender esse padrão depois de anos estudando não apenas as Escrituras, mas também escritos de mulheres como Florence Scovel Shinn. Ela, no início do século passado, já falava de algo que a igreja tradicional demorou a aceitar, que existe uma lei, espiritual, antiga, silenciosa, que rege o que entra e o que não entra na sua vida. Respire. Antes de continuar ouvindo isso, eu preciso que você pare, por um instante, o que está fazendo. Não é hora de lavar a louça enquanto me escuta de fundo. Não é hora de rolar o feed com a outra mão. Isso aqui é para você. Só para você, hoje. Porque eu vou te contar sobre 7 hábitos. 7. Nenhum a mais, nenhum a menos. 7 comportamentos que se repetem, de forma quase suspeita, na vida de quem as Escrituras chamam de bem-aventurado. Não no sentido de ter sorte, mas no sentido de estar alinhado com uma ordem que já existia antes da primeira moeda ser cunhada, antes do primeiro banco abrir as portas, antes de existir a palavra dívida. E o primeiro hábito vai te incomodar, porque ele é simples demais para ser levado a sério e profundo demais para ser praticado por qualquer um. Mas guarda uma coisa, antes da gente começar. Desses 7, existe só um, que quase ninguém pratica de verdade. Não porque seja complicado, mas porque ele exige a coisa mais difícil de entregar: o controle. Eu vou te mostrar qual é no final desse vídeo. Fica comigo até lá. Antes de eu te contar qual é, me diz uma coisa nos comentários com toda sinceridade. Você sente que o dinheiro foge de você ou que você é quem está fugindo de olhar para ele de frente? Escreve a primeira palavra que vier à cabeça, sem pensar muito. Eu quero ler. Agora, vem comigo. Hábito 1. A gratidão como decreto. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que gratidão, na Bíblia, nunca foi sobre boas maneiras. Não é sobre agradecer porque é educado. É sobre declarar uma realidade antes dela aparecer. Em Filipenses, está escrito que devemos apresentar nossos pedidos com ação de graças, não depois da resposta chegar, antes. A gratidão vem primeiro. Ela não é a reação ao milagre. Ela é o convite para ele. Eu não agradeço pelo que já tenho apenas. Eu agradeço pelo que ainda está vindo. Eu não espero a conta bancária mudar para começar a ser grata. Eu sou grata, e é a gratidão que muda a forma como eu vejo a conta. Você já parou para perceber que reclamar de dívida é repetir a palavra dívida? Que reclamar de pouco é repetir a palavra pouco? A boca que mais fala de falta é a mesma boca que mais convoca a falta. E a boca que agradece pelo pão de hoje é a mesma que prepara a mesa para o pão de amanhã. Esse é só o primeiro hábito. E olha que ele nem é o mais estranho. Você reparou que eu disse no final do bloco anterior que a boca convoca? Eu preciso voltar nisso, porque o segundo hábito é exatamente sobre o poder que sai da sua boca. E a Bíblia é incomodamente direta sobre isso. Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Não é força de expressão.
É descrição literal de uma lei espiritual que a maioria ignora porque parece simples demais para ser verdade. Hábito 2. A palavra falada tem peso de decreto. Pessoas que vivem em escassez, repetindo "não tenho", "não vai dar", "essa dívida nunca acaba", estão, sem saber, orando ao contrário. Estão usando a mesma força que poderia abrir portas para fechá-las. Eu não falo do que tenho medo. Eu falo do que eu decido construir. Eu não digo, se Deus quiser, talvez melhore. Eu digo, eu confio e está melhorando. Florence Scovel Shinn, em seus estudos sobre a palavra e a fé, dizia algo parecido com isto, com outras palavras, que a língua é uma vara mágica que cria ou destrói. Ela não inventou isso do nada. Ela apenas olhou para dentro da própria Bíblia que ela amava e tirou dali uma aplicação prática para o dia a dia. Pensa em quantas vezes, esse mês, você descreveu sua própria vida como apertada, difícil, sem saída. Cada uma dessas frases foi uma oração. Só que ao contrário. Eu não estou te dizendo para fingir que está tudo bem quando não está. Estou te dizendo para parar de assinar com a própria boca o atestado da sua falta. Quero te perguntar uma coisa, e quero que você responda com coragem, aí nos comentários. Qual frase você repete sobre dinheiro, sem perceber, quase todos os dias? Escreve exatamente como você fala, sem filtro. Eu vou ler. Eu quero te dar um exemplo bem simples, do dia a dia, para você sentir isso na prática. Repara na diferença entre dizer, esse mês não vai dar para pagar tudo, e dizer, esse mês eu vou organizar o que entra, com calma. As duas frases descrevem, talvez, a mesma realidade financeira. Mas elas plantam sementes completamente diferentes. A primeira planta medo. A segunda planta governo sobre a própria vida. E isso vale também para a forma como você fala da sua família, do seu casamento, do seu corpo, da sua saúde. A boca não escolhe um assunto para obedecer à lei e outro para ignorar. Ela obedece em todos. Eu não repito a frase que ouvi da minha mãe. Dinheiro não para na minha mão, como se fosse destino. Eu escolho, mesmo que precise repetir 100 vezes, uma frase nova para substituir a antiga. Eu não falo do banco como inimigo. Eu falo da minha relação com o dinheiro como algo que eu, com a ajuda de Deus, estou reorganizando. Tem famílias inteiras que carregam por gerações a mesma frase repetida à mesa. Aqui ninguém enriquece. Dinheiro é coisa para quem tem sorte. Nascemos pobres, vamos morrer pobres. E essas frases, ditas com tanta convicção, geração após geração, se tornam profecia. Não porque Deus quis assim, mas porque a boca decretou e ninguém nunca contestou o decreto. Você tem o direito, e eu diria até o dever espiritual, de quebrar essa frase, hoje, na sua própria boca. Mesmo que ainda não sinta que é verdade. A fé, muitas vezes, começa exatamente aí. Na coragem de falar diferente do que se sente, até que o sentir alcance a fala. Guarda esse hábito, porque o próximo é o que mais separa quem prospera de quem só sobrevive, e ele tem a ver com o que você faz com o pouco que já tem nas mãos. Tem uma pergunta que incomoda muita gente, e eu vou fazer ela agora. Você trata o pouco que tem como sementeira ou como sobra? Porque a Bíblia, em Malaquias, fala de um teste, quase um convite, para provar se existe ou não uma lei de multiplicação ligada a dar do que você tem. E em Lucas, há uma frase que poucos param para sentir o peso real. Dai e ser-vos-á dado. Hábito 3. Generosidade como abertura de canal. Esse hábito não é sobre religião, é sobre física e espiritual. O que se fecha, estagna. O que se abre, circula. Eu não dou para receber. Eu dou porque já decidi que sou um canal, não um cofre fechado. Eu não guardo tudo por medo da falta. Eu compartilho porque confio na fonte, não no saldo. É curioso como as pessoas mais apegadas ao "não posso dar nada, não tenho nem para mim",
costumam ser as mesmas que vivem ano após ano presas no mesmo ciclo, pedindo empréstimo no fim do mês, vendo a poupança nunca sair do zero, sempre na corda bamba com o banco. E não estou dizendo que é por causa disso que elas têm pouco. Estou te convidando a observar se existe aí um padrão. Em 2 Coríntios, está escrito que aquele que semeia pouco, com pouco também vai colher, e aquele que semeia com generosidade vai colher. Não é sobre quantidade absoluta, é sobre disposição. Tem gente que dá pouco, com o coração aberto, e colhe muito. E tem gente que dá muito, com o coração fechado, contando cada centavo, ressentido, e não colhe nada, porque a semente foi plantada com veneno. Generosidade não é dar o que sobra, é dar quando ainda dói um pouco. É o gesto que diz, com o corpo e não só com a boca: eu confio que vai voltar, multiplicado, de uma forma que eu nem vou conseguir rastrear. Eu não calculo o que vou perder ao dar. Eu confio no que ainda não vejo, mas que já foi prometido. Eu não trato generosidade como prejuízo. Eu trato generosidade como semente que eu mesma escolhi plantar. Isso aparece em coisas simples. No troco que você decide não cobrar de volta, na ajuda que você oferece sem fazer alarde, no dízimo que você separa antes de pagar qualquer outra conta, não depois que tudo já foi resolvido, mas antes, como prioridade, como ato de fé. Malaquias fala de um teste. Trazei todos os dízimos e provai-me nisto, e vede se eu não vos abrirei as janelas do céu. É uma promessa rara na Bíblia. Deus ali convida a ser testado. E quem já viveu isso de verdade sabe que não é sobre religião, é sobre lei. Antes de seguir para o próximo hábito, eu preciso te pedir uma coisa, com o coração. Se esse vídeo está fazendo sentido para você até aqui, escreve um comentário sincero contando qual desses 3 primeiros hábitos mais bateu em você. Não precisa ser bonito, precisa ser verdadeiro. E se tem alguém que você ama, que vive reclamando de dinheiro o tempo todo, sem perceber o próprio padrão, manda esse vídeo para essa pessoa agora, antes de esquecer. Porque o 4º hábito é sobre algo que vai contra tudo que te ensinaram sobre se esforçar mais. Eu sei que isso vai parecer estranho para quem foi criado ouvindo que dinheiro só vem com cansaço, com sacrifício, com a testa sempre franzida. Mas existe um versículo em Mateus que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Repara na ordem. Não diz trabalhe primeiro, depois Deus completa. Diz busque primeiro, e o resto se organiza. Hábito 4. Descanso como ato de fé, não de preguiça. Eu não digo que trabalhar é errado. Estou dizendo que existe uma diferença entre trabalhar com fé e trabalhar com pânico. E o pânico, esse sim, afasta. Eu não corro atrás do que é meu como quem foge de um buraco. Eu caminho até o que é meu como quem já sabe o caminho. Eu não trabalho para provar que mereço. Eu trabalho porque já decidi que recebo. Tem gente que vive em estado de alarme financeiro permanente, pensando em dívida ao deitar, pensando em conta ao levantar, calculando o extrato do banco antes até de orar. E esse estado de alarme constante, além de adoecer o corpo, fecha exatamente o canal de criatividade e clareza que você precisaria para encontrar uma saída. O Salmo 127 diz, sem rodeios, que é inútil levantar de madrugada e dormir tarde só pelo trabalho cansativo, porque ao seu amado ele dá enquanto ele dorme. Isso não é um convite à preguiça, é um convite à confiança. Pensa em quantas decisões importantes da sua vida você tomou no meio do desespero, com pressa, com medo de perder a oportunidade. E quantas dessas decisões, no fundo, você se arrepende até hoje. O desespero é um péssimo conselheiro financeiro. Ele te faz aceitar empréstimo com juro impossível. Te faz comprar o que não precisa só para aliviar a ansiedade por um instante. Te faz tomar decisões pequenas, no susto, que custam caro depois, lá na frente. Eu não decido no susto. Eu decido depois de respirar, de orar, de esperar a clareza chegar. Eu não confundo pressa com produtividade. Eu confundo, sim,
descanso com confiança, porque ele é exatamente isso. Existe uma diferença enorme entre se planejar e se desesperar. Planejamento é fé em movimento. Desespero é medo disfarçado de ação. Antes de eu te falar do 5º hábito, deixa eu te contar algo que talvez você precise ouvir hoje. Um convite. No meio do caminho, eu recebo todos os dias mensagens de pessoas que dizem a mesma coisa. Eu sei tudo isso, mas não consigo sentir. Sabem da teoria, mas o corpo continua tenso. A mente continua presa em trauma antigo, em mágoa de infância, em crença que nem é sua. É da sua mãe, da sua avó, repetida geração após geração. E foi por isso que, depois de muito estudar e muito viver, eu organizei um material simples chamado Visualização Profética. Não é um curso, não é uma teoria a mais para você acumular na cabeça. São 90 dias de orações guiadas, de visualização, de limpeza espiritual, um caminho diário para soltar, pouco a pouco, aquilo que pesa. Mágoas antigas, crenças de escassez, medo, traumas que nunca foram nomeados. Um convite para, dia após dia, alinhar sua energia interior com a vida que você já decidiu viver. Eu não vou insistir nisso agora. Só queria que você soubesse que existe, caso o seu coração esteja pedindo algo mais prático que palavras. Vem comigo para o próximo hábito, porque ele revela algo que você faz todos os dias sem perceber e que está, agora mesmo, moldando o seu futuro financeiro antes mesmo dele chegar. Eu quero te fazer uma pergunta e quero que você responda com sinceridade, só para você mesma. Quando você pensa no seu futuro financeiro, a imagem que vem é de alívio ou de mais aperto? Porque a imagem que você carrega por dentro, repetidas vezes, sem nem notar, é a que você está, lentamente, construindo por fora. Hábito 5. Visualizar como quem já recebeu. Em Marcos, há uma frase que parece impossível. Tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e tereis. Não diz credes que vai vir. Diz credes que já recebestes. O verbo está no passado, como se a fé verdadeira não esperasse o futuro, ela já vivesse dentro dele. Eu não visualizo o que eu quero ter. Eu visualizo como alguém que já tem. Eu não imagino um dia vou quitar essa dívida. Eu sinto agora o alívio de já estar livre. Foi exatamente esse princípio que Florence Scovel Shinn levou a sério, décadas atrás, quando ensinava que a imaginação é a tesoura que corta a forma do nosso destino. Ela não estava inventando uma filosofia nova. Ela estava, à sua maneira, comentando algo que já estava escrito há séculos. Que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Reparou? A prova vem antes da coisa aparecer, não depois. Lembra das 8 palavras que eu prometi te mostrar lá no início desse vídeo? Chegou a hora. Aqui estão elas. Crede que já recebestes e isso é vosso. 8 palavras. E elas resumem tudo o que estamos construindo aqui, hábito por hábito. Não é sobre esperar o milagre lá na frente. É sobre decidir agora que ele já é seu. Isso muda tudo na forma como você lida com banco, com extrato, com aquele boleto que vence. Porque enquanto sua mente só visualiza atraso, conta vencida, ligação de cobrança, você está, sem querer, ensaiando esse roteiro todos os dias. E o que se ensaia, com o tempo, vira palco. Deixa eu te dar um exercício simples que você pode levar para hoje à noite, antes de dormir. Por 2 minutos, antes de fechar os olhos, imagina o extrato do seu banco com um número que te traga paz. Não precisa ser um número absurdo, irreal. Precisa ser um número que, se aparecesse ali, faria você respirar mais fundo de alívio. Sente esse alívio agora, antes dele existir de fato. Sente o ombro relaxando, sente a testa desenrugando. Isso, repetido noite após noite, não é fantasia, é treino. É o mesmo princípio que um atleta usa antes da competição, visualizando a vitória antes do corpo correr. Eu não fico repetindo o número que me assusta. Eu escolho, todos os dias, sentir o número que me traz paz, antes mesmo dele chegar. Eu não vivo no extrato de hoje como sentença. Eu vivo na visão do extrato de amanhã como promessa já recebida.
Tem uma diferença grande entre desejar e visualizar. Desejar é olhar para a falta e querer que ela suma. Visualizar, no sentido que estamos falando aqui, é se colocar por dentro no lugar de quem já não tem mais aquela falta. É uma postura. Não é fingimento, é antecipação de fé. E quanto mais você pratica isso, com calma, sem cobrança, mais natural fica sentir o alívio antes da prova chegar. Comenta aqui embaixo qual imagem você vai escolher visualizar a partir de hoje sobre o seu dinheiro. Escreve como se já fosse verdade. Eu quero ler frase por frase. E se lendo isso, você sentiu um aperto familiar no peito, não passa direto. Esse aperto tem nome. E ele é exatamente o assunto do próximo hábito. Tem uma palavra que aparece o tempo inteiro quando se fala de dinheiro, mas que poucos relacionam com o espiritual. Dívida. A gente pensa em dívida só como número no banco, mas existe outro tipo de dívida, mais antiga, mais pesada, que a Bíblia trata com extrema seriedade: a dívida emocional, a mágoa não perdoada, o ressentimento guardado, a culpa que você carrega por decisões antigas, suas ou de quem te criou. Hábito 6. Liberar antes de multiplicar. No Pai Nosso, a frase é direta: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A palavra usada, no original, é a mesma para dívida financeira e dívida moral. Não é coincidência, é instrução. Eu não carrego mágoa como prova de que fui ferida. Eu solto a mágoa como prova de que já me curei. Eu não fico devendo perdão a quem me machucou. Eu pago essa dívida comigo mesma, primeiro, para ficar livre. Existem pessoas que vivem apertadas financeiramente e nunca conseguem entender o porquê, mesmo trabalhando, mesmo se esforçando, mesmo cortando gastos. E quando você escuta a história de vida dessas pessoas, com calma, sem julgamento, é comum encontrar um padrão. Uma mágoa antiga nunca resolvida, uma culpa nunca perdoada, um trauma nunca nomeado, ocupando no peito o lugar que deveria estar livre para receber. Não estou dizendo que pobreza é culpa de quem não perdoou. Estou te convidando a olhar para dentro e perguntar: o que eu ainda estou carregando que talvez não seja meu para carregar? Talvez seja uma mágoa do seu pai, que nunca falou de dinheiro sem brigar. Talvez seja uma crença da sua mãe, que repetia que dinheiro não é para gente como a gente. Você nem escolheu essa crença, você só herdou. E o que se herda pode ser devolvido. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de dívida invisível que pesam mais do que qualquer boleto. A dívida que você acha que tem com o passado e a dívida que você acha que os outros têm com você. As duas prendem do mesmo jeito. As duas ocupam no peito o espaço que deveria estar livre para receber o novo. Eu não fico cobrando, por dentro, quem me deve um pedido de desculpas que talvez nunca venha. Eu quito essa dívida comigo mesma para não precisar mais carregar o peso da espera. Eu não sigo pagando com culpa por um erro que já reconheci e já mudei. Eu aceito o perdão que já me foi dado e sigo adiante, mais leve. Esse processo de soltar, devolver o que não é seu, perdoar o que ainda pesa, é exatamente o coração da visualização profética, esses 90 dias de oração e limpeza espiritual que eu te falei antes. Porque palavra bonita, sozinha, não solta nada. Tem que ter um caminho diário, repetido, gentil, que vá, devagar, desfazendo o nó. E é isso que esse material propõe. Não uma promessa mágica, mas um convite diário a esvaziar o que pesa, para abrir espaço para o que você está pedindo a Deus. Antes de ir para o último hábito, eu preciso te ouvir. Existe alguma dívida emocional com alguém ou com você mesma que você nunca colocou em palavras? Escreve. Mesmo que seja só uma frase, mesmo que seja difícil. Esse comentário pode ser o primeiro passo para soltar de verdade. Tem gente que carrega essa dívida emocional a vida inteira, sem nunca soltar, e nunca entende por que a vida financeira nunca destrava. Mas o hábito que vem agora é diferente de todos os outros. Ele não é sobre sentir, não é sobre perdoar, ele é sobre fazer. E é exatamente aí que a maioria desiste. Chegamos nele.
Lá no começo desse vídeo, eu te disse que ia revelar qual desses 7 hábitos é o que quase ninguém pratica de verdade. Não porque seja difícil de entender, mas porque exige abrir mão do controle. Chegou a hora. É esse, o último dos 7. E de certa forma, ele resume todos os outros. Hábito 7. Agir como quem já foi atendido. Tiago escreve algo que incomoda quem só quer fé de palavra. A fé sem obras está morta. Não basta visualizar, não basta agradecer, não basta perdoar, se você continua agindo todos os dias como alguém que não tem nada esperando por ela. Eu não ajo como quem está mendigando uma chance. Eu ajo como quem já recebeu a resposta. Eu não trato meu dinheiro com medo, como se ele fosse escasso. Eu trato meu dinheiro com respeito, como quem cuida de uma semente. Isso aparece em coisas pequenas. Na forma como você organiza o pouco que tem, mesmo sem sobrar muito. Na forma como você fala do seu salário, do seu extrato, da sua poupança, mesmo que ainda esteja pequena. Quem já recebeu, cuida do pouco com cuidado de quem espera mais. Quem ainda não recebeu por dentro, trata o pouco com descuido, como quem já desistiu. Você já reparou que tem gente que, mesmo ganhando bem, vive sempre no vermelho, sempre pedindo empréstimo, sempre devendo ao banco, porque por dentro ainda vive como quem não tem? E tem gente que, com pouco, organiza, guarda, multiplica, porque já decidiu, por dentro, agir como quem tem. Agir como quem já recebeu não é fingir riqueza que você não tem. Não é gastar além do que entra, achando que isso é fé. Pelo contrário, é justamente o cuidado, a organização, a paciência com o pouco que provam que você já entendeu o recado. Quem trata mal o pouco, normalmente trata mal o muito quando ele chega. E por isso, o muito demora tanto para chegar, ou chega e escorre pelos dedos. Eu não espero ficar rica para começar a agir com excelência. Eu ajo com excelência hoje, com o que tenho, porque é assim que se prepara o terreno para o que vem. Eu não trato o meu boletim financeiro como vergonha que eu escondo até de mim mesma. Eu olho de frente, organizo, anoto e cuido, porque cuidar é uma forma de oração. Tem uma coisa que percebi com os anos. As pessoas que mais reclamam de nunca ter sorte com dinheiro são, muitas vezes, as mesmas que evitam olhar para o próprio extrato, que adiam abrir a conta, que tratam a própria vida financeira como assunto proibido, até para elas mesmas. E é difícil receber abundância em um lugar que você se recusa a olhar de frente. Eu não evito olhar para o que está difícil. Eu olho, anoto, organizo, e é exatamente aí que a clareza começa a abrir caminho. Esses 7 hábitos, juntos, não são uma fórmula de sucesso instantâneo. Ninguém aqui está te prometendo riqueza da noite para o dia. Estou te mostrando um padrão antigo, bíblico, que atravessa séculos. Gratidão, palavra, generosidade, descanso com fé, visualização, perdão e ação como quem já foi atendido. Se você sentiu que precisa de ajuda para viver esses 7 hábitos todos os dias, não só entender, viver, é exatamente para isso que existe a visualização profética. 90 dias de orações e visualizações guiadas, um dia de cada vez, para você ir, com calma, alinhando o que você pensa, o que você sente e o que você decide receber. Não é mágica. É repetição com intenção, dia após dia, até que vire parte de quem você é. Comenta aqui embaixo, com toda honestidade, de 1 a 7, qual desses hábitos você já vive? E qual você sente que mais precisa começar hoje? Eu vou ler cada comentário. E antes de eu fechar esse vídeo com você, preciso te contar uma última coisa. Você chegou até aqui. E isso já diz alguma coisa sobre você. Que parte de você está cansada de viver no automático, repetindo o mesmo padrão de falta, e quer, de verdade, alinhar a vida com algo maior. Eu não vou te dizer que, a partir de hoje, tudo muda. Isso seria mentira, e eu não vim aqui para te enganar. Eu vou te dizer outra coisa, mais verdadeira. A partir de hoje você sabe, e quem sabe, não pratica mais a ignorância. Só pratica, ou não, a escolha. Eu não sou quem implora pela vida que eu quero. Eu sou quem decide todos os dias viver como quem já a recebeu. Eu não culpo o banco, o boleto, o salário pequeno.
Eu cuido da minha palavra, da minha gratidão, do meu perdão e deixo o resto se organizar. Eu não sou quem vive comparando minha poupança com a do outro. Eu sou quem cuida da minha própria semente, no meu próprio tempo. Pode ser que agora você esteja exatamente como estava antes de clicar nesse vídeo. Mesmo extrato, mesma dívida, mesmo salário. E está tudo bem. A mudança que importa hoje não é no banco, é em você. É na decisão silenciosa de começar a praticar esses 7 hábitos, um de cada vez, sem pressa, sem cobrança, sem se punir nos dias em que esquecer. Antes de você sair desse vídeo, eu preciso pedir 3 coisas, com o coração aberto. A primeira, escreve nos comentários uma frase de gratidão, mesmo que pequena, mesmo que pareça boba, sobre algo que você já tem hoje. Eu quero ver essa lista de gratidão crescer aqui embaixo, com o nome de cada uma de vocês. A segunda, se esse vídeo tocou em alguma parte sua, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu trago todos os dias um pouco mais desses ensinamentos sobre Bíblia, sobre fé, sobre essa lei silenciosa que rege o que entra e o que não entra na nossa vida. A terceira, pensa em uma pessoa agora que precisa ouvir isso. Pode ser sua filha, sua irmã, sua amiga que vive reclamando de dívida sem perceber o próprio padrão. Manda esse vídeo para ela. Pode ser, para essa pessoa, exatamente a palavra que faltava hoje. Se você quiser dar um passo mais profundo, além de assistir, a visualização profética está aí, esperando por você com seus 90 dias de oração e limpeza espiritual, para quem sente que precisa de mais do que entender. Precisa de um caminho prático para viver isso, dia após dia. Lembra das 8 palavras que abriram esse vídeo? Crede que já recebestes, e isso é vosso. Elas não eram sobre um milagre instantâneo. Eram sobre uma decisão que só você pode tomar, hoje, antes de fechar esse vídeo. Vai em paz. Mas vai, principalmente, como quem já recebeu. Se hoje, enquanto você ouvia isso, alguma frase tocou um lugar antigo, guardado, que você nem sabia que ainda doía, não ignora esse toque. Anota. Reza sobre isso essa noite. Pergunta a Deus o que Ele quer te mostrar através disso. Às vezes, a maior virada financeira da vida de uma pessoa não vem de um aumento de salário, vem de um perdão que finalmente aconteceu, de uma frase que finalmente parou de ser repetida, de um descanso que finalmente foi permitido. E eu te espero amanhã, aqui, para mais um dia desses ensinamentos. E gratidão sempre a vocês que sempre interagem comigo e ajudam nosso canal a crescer. Essa troca é muito importante.